Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Respira, porque quem não respira, pira. Eu estou muito feliz e grata por vocês estarem aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração alternada. Essa respiração ela é uma prática que a gente faz tapando uma das narinas com um polegar, inspirando pela outra, e depois a gente faz o contrário. É bem simples, mas é uma prática muito potente para acalmar e para equilibrar os dois lados do seu cérebro. O hemisfério esquerdo do nosso cérebro, que é a parte responsável pela nossa parte lógica, ela se conecta melhor quando a gente respira pela narina direita. E o hemisfério direito do nosso cérebro se conecta melhor quando a gente respira pela narina esquerda. E o hemisfério direito do nosso cérebro, ele é responsável pela parte criativa, pela parte emocional do nosso corpo. Então, quando a gente faz essa respiração alternada, a gente está equilibrando os dois lados do nosso cérebro. Eu estava estudando aqui sobre esse tema, esse assunto, e eu tive um insight muito legal, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque tem uma parte no nosso cérebro que chama amígdala cerebral, e ela é responsável pelo nosso centro de emoções. Ela dispara aquele alerta assim quando a gente está com medo. E quando a gente faz essa prática, a gente está mandando uma informação para nossa amígdala cerebral que tá tudo bem, que tá tudo em paz, tá tudo ok, que ela pode acalmar. Porque quando a amígdala ela percebe algum sinal no nosso corpo de perigo, ela manda um sinal para o seu cérebro. Ela tá lá, né, no cérebro, então ela dá um sinal para o seu corpo para liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol. E estudando sobre isso, eu relacionei uma coisa muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, que quem mora aqui nos Estados Unidos sabe como funciona morar em um apartamento ou numa casa que tem alarme de incêndio. Eu morava em apartamento, agora eu moro numa casa, mas no apartamento, normalmente tem um alarme dentro do seu apartamento e um outro alarme do prédio. E normalmente no Thanksgiving, época de Natal, assim, as pessoas cozinham mais no forno e às vezes cai ali aquela gordura no fundo do forno, faz aquela fumaça e o alarme do prédio dispara. Ou se você vai fazer uma calda de açúcar para fazer um pudim, por exemplo, e aquele cheiro ali, se você bobear e a calda queimar, aquele cheiro é certo que vai disparar o seu alarme. Então, às vezes a fumaça sai por debaixo da porta e dispara o alarme do prédio. E aí, esse alarme do prédio, gente, é um barulho ensurdecedor. E quem tá na janela onde é perto ainda de onde tá a caixinha do alarme, piorou. Ninguém aguenta ficar dentro do apartamento. Mas a intenção é o quê? O alarme interno toca, você ainda tem tempo de ver o que está acontecendo. Se realmente é um incêndio ou se não é no seu apartamento e o alarme do prédio disparou, todo mundo tem que sair e ficar do lado de fora até que os bombeiros cheguem. Isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, já aconteceu no inverno, na neve, tarde da noite, e a gente ter que ir todo mundo pro lado de fora, esperar o bombeiro chegar e ir lá, ver se realmente está tendo um incêndio ou não, e se não for um incêndio, eles vão embora. E aí, eu tava pensando exatamente sobre como isso é parecido com o nosso sistema interno. O alarme do nosso apartamento é a amígdala cerebral. Se ela percebe algum movimento de medo, que pode ser algo real que está acontecendo com você, ou pode ser só algo do seu pensamento, ou você assistindo um filme, ou uma tensão, uma turbulência no seu voo, essa amígdala cerebral, ela vai liberar para você um alerta. E é assim,
às vezes não está acontecendo um incêndio no prédio, é só uma fumaça, mas aquele detector de fumaça está ali para garantir que tudo fique ok e que ninguém esteja correndo perigo. Assim é a nossa amígdala cerebral. Ela está ali para detectar qualquer sinal de fumaça. E às vezes é um pensamento. É algo que nem está acontecendo agora. Às vezes é uma preocupação, é um medo. E ela vai liberar esses hormônios no seu corpo. E aí toca o alarme de fora, que é a adrenalina. Aí tocou o alarme do prédio, a adrenalina entrou em ação. Aí esse alarme do prédio está conectado lá com a central dos bombeiros. Aí entra em ação a noradrenalina. Os bombeiros, os homens que vão lá entrar em ação para que aquele incêndio, suposto incêndio, seja controlado e apagado. E aí vem o cortisol, que ele tá ali responsável por manter o seu corpo em estado de alerta por mais tempo. E aí, gente, esses hormônios, que às vezes nem tá acontecendo realmente um incêndio no nosso corpo, são só os nossos pensamentos, eles vão deixar o nosso corpo em estado de alerta. E tudo bem se você estiver realmente precisando estar nesse estado de alerta por um tempo. Mas o que não pode é você se manter com essa descarga de adrenalina, noradrenalina e cortisol por muito tempo na sua vida. E às vezes a gente está num trabalho que não gosta, tem um chefe que persegue, ou você se sente perseguido, seu chefe nem te persegue, mas você se sente perseguido por algum motivo. Então, é isso que acontece com o nosso corpo. É como se a gente estivesse em estado de alerta constantemente. E essa técnica de respiração, ela é como se os bombeiros chegassem na sua casa no meio do incêndio com a água e resfriasse aquele prédio, aquelas chamas ali. É isso que a respiração faz com o nosso corpo. É a água que vai resfriar o seu sistema para que você tenha mais clareza, mais equilíbrio, que o seu hemisfério esquerdo do cérebro esteja em equilíbrio com o seu hemisfério direito, que é a parte das suas emoções e a parte criativa do seu cérebro. Então, hoje a prática é resfriando o sistema. Vamos resfriar esse sistema que é o nosso corpo, que às vezes está num estado de alerta por muito tempo e que não é saudável estar nesse estado de alerta por muitos dias ou por muitos meses ou até, quem sabe, por anos, né? É isso que acontece quando a gente está tendo uma síndrome do pânico ou quando a gente está tendo uma crise de ansiedade. É como se a nossa amígdala cerebral, ela mandasse esses sinais para o nosso corpo e aí o corpo entende que precisa liberar adrenalina para te manter ali em estado de alerta, acelera o seu coração, aumenta o seu fluxo sanguíneo. A adrenalina também, ela faz os seus músculos ficarem mais fortes para que se você precisar correr, você tenha tempo, você consiga correr do perigo que você tá ali passando naquele momento, né? Então, assim, esses hormônios são para proteger o nosso corpo, mas se você tá por muito tempo nesse estado de alerta, não é saudável para o seu corpo, tá? Assim, o nosso corpo é uma engrenagem muito perfeita. Eu falo sempre que Deus é um arquiteto, assim, meu Deus. Quando eu estudava automação industrial, que eu estudei petróleo, né? Quando eu morava lá em Macaé, um dia o professor fez exatamente essa comparação, que o sistema que ele estava ensinando pra gente era exatamente como o sistema cardíaco, que precisava fazer aqui, fazer ali, ligar aqui, desligar ali, e ele usou essa comparação. E é bem assim mesmo. Pra mim, a vida, o nosso corpo é muito semelhante às coisas que a gente vê na vida. Por isso que me veio esse insight de falar para você sobre os bombeiros. E quando você respira conscientemente, você está mandando uma informação para o seu corpo que está tudo bem. O seu corpo pode relaxar.
os seus músculos podem relaxar. Você sabe que quando eu tinha fibromialgia e eu estava sempre num estado de alerta, num estado de preocupação, num estado de como eu ia pagar as minhas contas, de como que eu ia conseguir pagar os meus funcionários naquele mês e como que ia ser. Eu estava sempre acelerada, então eu estava sempre nesse estado de alerta. Eu tinha muitas dores no meu corpo. Tinha meses que tinha uma moça que trabalhava na minha casa e que ela agora é uma querida amiga, a Flávia, ela tomava conta do Miguel. Ela um dia chegou lá em casa e eu tava vestindo a roupa e eu fui vestir minha roupa e eu travei assim, os meus braços travaram, as minhas costas travaram, era uma dor, gente, tão insuportável que eu não conseguia botar os meus braços para baixo. E eu não conseguia me mover do lugar, nem mexer no meu cabelo, assim, para prender o meu cabelo, ela teve que me ajudar. Para eu deitar na cama e respirar, assim, fundo, doía tanto as minhas costas que eu tive que ir no médico tomar uma injeção, um relaxante muscular. Por quê? Porque eu estava sempre nesse sistema de alerta ativado no meu corpo. Então, eu quero te convidar hoje a resfriar o seu sistema e mandar aí uma informação para o seu corpo que você pode parar, que você pode respirar. Eu vou ensinar para vocês agora como é que vai funcionar. A gente vai inspirar, você vai tapar a sua narina direita e vai inspirar pela esquerda. Aí com esse dedo aqui você vai tapar a esquerda e vai expirar, não pela boca, pela narina direita, assim. Aí, nessa que você expirou, você vai inspirar. Você não vai soltar o seu dedo mínimo daqui, da onde está tapado. Você vai inspirar pela que já está aberta. Aí, com o outro dedo, o polegar, você vai tapar a que você inspirou e vai soltar pela outra narina. E vai inspirar por ela mesma. Tapou, soltou. Inspirou, tapou, soltou. A gente vai fazer assim e eu espero que essa prática e que essa explicação que eu trouxe tenha feito sentido para você e tenha trazido clareza de como é que o seu corpo funciona, como que o nosso sistema hormonal funciona, como que isso é liberado no nosso corpo e como a respiração consciente, ela traz essa calma, esse equilíbrio e essa respiração especificamente, ela equilibra o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do seu cérebro, trazendo mais equilíbrio para o seu emocional e para o seu racional, tá bom? Vamos lá, vamos praticar. Você pode fechar os seus olhos, soltar os seus ombros. Você pode relaxar, movimenta os seus ombros assim, movimentos circulares. Deixe que essa energia estagnada, que talvez esse sedentarismo ou essa preocupação que está aí pesando nos seus ombros vá sendo liberada. Alonga lá atrás, abre bem o peito, cabeça lá atrás, inspira, traz a cabeça para baixo, expirando. Agora você se sente mais relaxada, mais equilibrada. Vamos começar. Relaxou? Então, põe o seu polegar direito na sua narina direita e você vai inspirar pela narina esquerda. Você vai inspirar profundamente, o máximo que você conseguir. Tapar com o dedo mínimo e expirar pela narina direita. Agora você vai
inspirar pela narina direita. Tapou, soltou pela esquerda. Inspirou. Tapou, soltou pela direita. Inspirou pela direita. Tapou, soltou pela esquerda. Continue fazendo esse movimento. Inspira pela narina esquerda. Solta pela direita. Inspira pela direita. E solta pela esquerda. E você vai alternando esse movimento de inspirar e expirar pela narina. Continue com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, no seu ritmo, você vai alterando as narinas com suavidade. Sente como o seu corpo responde. Perceba se vem algum pensamento. Se vier algum pensamento, apenas observe, deixe-o ir. Volte sua atenção para a sua inspiração e para a sua expiração. Continue alternando as narinas. Lembre de que na que você expira, você inspira. E aí você tapa e expira pelo outro lado. E aí você continua fazendo esse ciclo, alternando de inspiração e expiração. Sente como a sua mente vai se acalmando, como tudo vai voltando a um ritmo mais calmo. Tudo vai voltando ao centro de equilíbrio entre emoção, razão. Essa prática ela é uma conversa entre os dois hemisférios do seu cérebro. Lembrete de que quando razão e emoção caminham lado a lado, você tem mais clareza, você tem mais calma, você tem mais equilíbrio. Pode ir voltando a respirar no seu ritmo normal. Inspira, solta pela boca agora. Vai sentindo como o seu corpo está. Talvez você tenha um pouquinho de tontura. Fique um pouquinho com os seus olhos abertos, vai voltando. E que você tenha se sentido melhor com essa prática. Sempre que você perceber que seu corpo está mandando esses sinais de alerta, ou quando vier algum pensamento ou sentimento que te gere esse desconforto, que libere essa adrenalina no seu corpo, lembre-se dessa prática, resfriando o sistema. Vamos resfriar o nosso sistema. É como se os bombeiros chegassem para apagar o incêndio interno que está acontecendo dentro de nós. Essa prática de
respiração alternada é como se você estivesse dizendo para o seu corpo: pode acalmar, era só uma fumaça. Era só uma fumaça. Que você tenha um lindo e maravilhoso dia ou noite, eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas que você receba, eu estou aqui com todo o meu coração e a minha gratidão a Deus por me permitir conhecer essas práticas e estar transformando a minha vida. E eu acredito que nós todos somos um em Cristo, um no amor incondicional de Deus. E à medida que eu me curo, eu vou curando as pessoas que estão ao meu redor. E eu sinto isso na minha vida, na minha rotina. Eu tenho experienciado as bênçãos que é praticar essas respirações conscientes, ter esse momento de meditação, esse momento que eu silencio e que eu ouço Deus falar comigo. E nesse momento eu quero que você levante as suas mãos e agradeça. Agradeça pela vida e pela bênção que é a sua existência. Por você estar aqui hoje, por você estar ouvindo, por você estar enxergando, por você ter a oportunidade de viver mais um dia, de aprender algo novo. Que você possa olhar no sorriso dos seus filhos, no canto dos pássaros, no pôr do sol que está se pondo bem aqui na minha frente, o quão maravilhoso é estarmos aqui, no agora, no presente. Essa prática também traz você de volta para o agora. Você sai da sua sensação de passado ou da sua sensação de futuro e você traz você de volta para o agora, para o seu centro de equilíbrio, porque tudo está aqui, acontecendo aqui e agora. O passado, ele já são memórias. O futuro, como diz a minha mãe, a Deus pertence. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que fala que você não precisa se preocupar com o que você vai vestir ou o que você vai comer. Basta cada dia o seu próprio mal. Hoje eu tive uma experiência muito linda, que eu precisava pagar muitas contas no dia de hoje. E eu não tinha o dinheiro suficiente ainda para pagar todas essas contas que venciam hoje. Mas eu já tinha feito uma prática de visualização criativa e eu já tinha agradecido a Deus por todas as minhas contas estarem pagas. E eu tinha soltado e confiado. Eu agradeci e soltei. Hoje de manhã, quando eu acordei, estava lá a minha conta negativa, porque já tinha batido todas as coisas e o dinheiro que eu esperava que entrasse não tinha entrado ainda. E aí, por um momento, meu coração acelerou. Mas logo eu senti uma paz, que não é a paz que o mundo dá. O que eu estava vendo era desafiador. Eu não sabia de onde ia vir o recurso, porque a minha conta já estava paga, o banco pagou, a minha conta estava negativa. E eu não sabia de onde viria o recurso, mas eu sabia que viria, porque eu acredito nas infinitas possibilidades. E, gente, eu dou risada, porque a minha assistente virtual, ela falou assim: eu preciso aprender mais com você, porque essas suas orações aí são fortes mesmo e esse seu santo é forte. Eu falo mesmo, meu santo é forte, é o Espírito Santo. Gente, uma moça fechou uma limpeza e ela pagou metade do valor.
E uma outra cliente, que eu nem tinha cobrado ela ainda, ela já tinha me pago. E assim, o dinheiro entrou lá na conta e cobriu aquela conta que eu precisava pagar. Então assim, quando você visualiza e você agradece, você deixa de olhar para a situação ao seu redor e você confia. Gente, isso aqui é fé pura, é cocriar a sua realidade, é você soltar o controle, é você descansar e confiar que há uma força muito maior que sustenta esse cosmos e esse universo, que também sustenta a sua vida, sustenta a sua saúde, as suas finanças, que está no controle de tudo. E eu sou tão grata a Deus por essas experiências que eu tenho com Ele, porque só fortalece a minha fé. E eu fico tão emocionada porque eu não sabia de onde ia vir o recurso. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que ia acontecer. Porque não existe uma possibilidade. Para Deus, as possibilidades são infinitas. E nessa infinidade de possibilidades, uma veio. E na verdade não veio uma, vieram duas e tudo se resolveu. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e pensar aí no problema que você está enfrentando. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma questão financeira, talvez você precise pagar uma conta, talvez você precise, não sei, consertar seu carro, eu sei lá o que é. Mas eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e imaginar esse problema solucionado. Imagina agora. Sente. Se você não consegue visualizar, ver com os seus olhos fechados, sente. Acredita que essa situação já está resolvida. E se imagina celebrando. Imagina você celebrando essa situação. Quem vai estar com você no dia que isso acontecer? Quem é a pessoa que você imagina ou visualiza agora com você celebrando a sua vitória? Quem é a pessoa? Que roupa você vai estar vestindo? Quem é que vai te dar essa notícia? Quem é que vai te dar a notícia que você está curada? Quem é que vai te dar a notícia que você conseguiu passar na faculdade que você precisava, que você queria entrar? Celebre agora com essa pessoa que está ao seu lado, o carro que você precisava trocar porque o seu tá velho, dando defeito, eu não sei, a casa dos seus sonhos. Imagina agora isso que você precisa na sua vida sendo trazido à existência. E celebre, sinta o cheiro do lugar onde você vai estar, que roupa você vai estar vestindo, que perfume você vai estar usando. Imagina agora você pulando, celebrando, cantando. Tem uma música que eu amo muito, que canta: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Então, celebre a vida. Celebre os seus sonhos realizados, celebre a sua cura, celebre a sua casa, celebre o seu carro novo, celebre a vida, porque ela é bonita. Ela é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Celebra a vida. Levanta as suas mãos e diga: Deus,
Eu sou grata pela vida, pela bênção da minha existência. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por esse tempo que tem sido tão precioso para mim, que é estar aqui compartilhando essas coisas que têm feito tanta diferença na minha vida e que talvez faça diferença na sua vida. Eu espero que tudo se renove, que as suas esperanças, que a sua saúde, que o seu amor, que tudo seja transbordado na sua vida. E que o amor infinito, esse amor incondicional, seja agora derramado sobre a sua vida. E que você se sinta abraçada e que você tenha um ótimo dia ou noite. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Segue aqui no canal se você gosta de mais dicas como essa, de mais conteúdos como esse. Compartilha, curte, porque assim a gente ajuda esse conteúdo chegar para mais pessoas, que assim como a minha vida tem sido transformada, que a sua seja transformada e que a gente seja um instrumento de Deus na Terra para levar esse amor e levar transformação, levar cura através de práticas naturais que podem transformar vidas. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo. Um beijo!